A imersão precoce na tecnologia e no consumo traz alertas. O aumento do tempo de tela está associado a riscos de TDAH. E mais da metade das crianças brasileiras já possuem um celular, reforçando a urgência da proteção digital. É o que aponta o psicoterapeuta e palestrante Léo Freiman. Vamos entender como é que desenvolve o cérebro. O cérebro desenvolve exatamente igual ao músculo. Quanto mais eu utilizo, mais ele desenvolve. Quanto menos eu utilizo, menos ele desenvolve. O cérebro se desenvolve em áreas todas conectadas. Então você tem aqui atrás a área chamada da área do hipocampo, que é onde a gente tem a sede da memória, você tem uma base do equilíbrio, você tem uma parte das emoções, tanto que a gente lembra mais de coisas que foram emocionalmente impactantes. Você tem aqui em cima a área dos neurônios motores, quando a gente faz malabarismo, faz um esporte. Você tem aqui na frente o que a gente chama da córtex pré-frontal, a área que toma decisões, faz o controle de impulso, freio moral, faz a reflexão de causa e efeito. Então, o cérebro ele tem algumas áreas que vão se especializando nessa ou naquela atividade e todas conectadas. Se você observar o olho de uma criança, de um jovem jogando, apostando, vendo videozinho muito rápido, o olho da pessoa está assim. Que é totalmente diferente do movimento ocular quando você está lendo, que é assim. Então veja, o simples fato de ficar olhando para várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas que vão me interrompendo, vão diminuindo a minha habilidade de focar, de concentrar, de fixar, que é o que a gente chama de recrutamento neuronal. O que significa isso? É como se eu fizesse um exercício de bíceps, uma flexão de braço, um polichinelo, mascasse chiclete, fizesse uma conta de matemática, aí eu faço um exercício de tríceps, um abdominal. Eu posso ficar 1 hora fazendo isso, o que eu vou desenvolver? Nada. Então, hoje você tem jovens, você tem crianças e mesmo adultos que falam assim, nossa, mas eu pego um livro e não consigo ler, porque o cérebro da pessoa se doutrinou, se viciou muitas vezes nessa atenção totalmente entrecortada, totalmente interrompida, porque nós caímos na ilusão da multitarefa, de que a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas as pesquisas mostram que, em geral, as pessoas que acham que fazem várias coisas ao mesmo tempo são as que menos se saem bem. E 2, além de erro, desperdício, da irritabilidade. Pega, por exemplo, um livro, você está lá lendo um livro, aí você está lá lendo, você chegou no meio do livro, no meio da página, aí alguém te interrompe. Quando você volta, você não volta desse ponto, você tem que voltar antes. Isso gasta uma energia louca, isso dá irritabilidade. Tá? Uma das razões pelas quais todo mundo hoje anda muito irritado é por isso que a gente fica pulando de uma atividade para outra, não conclui nada. Então a gente erra mais, se distrai mais, a gente perde tempo, a gente está cada vez pior, cada vez mais irritadiço. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais pessoas superficiais, irritadiças, dispersas e ineficazes. Entende? E isso gera massa de manobra para ideologias, para salvadores da pátria, para produtos, para empresas que querem fazer nossa cabeça, porque a gente vai deixando de pensar. Aí junta tudo isso com o chat GPT que vai fazendo a lição de casa do menino, né, que vai começando a preparar o relatório da empresa. O que acontece? A inteligência artificial vai ficando cada vez mais inteligente e a inteligência humana vai ficando cada vez mais superficial. É isso que nós estamos nos tornando. Nós estamos nos tornando cidadãos ridículos de um futuro esvaziado. Entende? É isso. As pessoas confundindo o que ela ouve de uma manchete com uma verdade, não discernindo mais a realidade da fantasia, umbigólatras, pessoas que acreditam no próprio umbigo. Então, existe um perigo sério de demência digital, porque o que é a demência? A demência é a diminuição muito intensa das faculdades cognitivas, que é
foco, atenção, concentração, aprendizado e memória. Tá? Então, existe a demência senil, que é muito comum na velhice. Não é um destino único do ser humano, porque tem também muito a ver com o estilo de vida, alimentação e outros fatores. Mas, gente, você tem pessoas com 20 anos que estão com demência digital. O cara tá lesado, falando neurologicamente, tá lesado. O cérebro do cara não desenvolveu. E te digo mais, dos 9 aos 16 anos é uma janela de oportunidade em que o cérebro ainda está muito plástico. Por exemplo, você tem estudos que mostram que se uma criança mudar dos Estados Unidos para Japão, nessa idade, ela consegue ter sotaque japonês. Se ela for aos 20, ela já não consegue mais ter sotaque. Já viu criancinha que é educada em espanhol, vai para outro país, ela vai sempre ter o sotaquinho? Veja, o cérebro ele tem janelas de oportunidade. Se a gente não aproveita essas janelas, a gente está lesando, deixando de, lesando no sentido de lesão, de perda, de prejuízo da capacidade de pensar. Para a geração alfa, a rotina digital pode ser definida por regras claras e monitoramento constante. É o que acontece no dia a dia da influencer Valentina, de 12 anos, orientada pela sua mãe, a jornalista e empresária Clícia Oliveira. Para ela, monitorar não é sinônimo de invasão de privacidade, mas sim de proteção. De manhã, quando eu acordo e quando eu me arrumo para a escola, eu não posso usar o celular, porque é ruim também para a visão, que a minha mãe fala quando você já acorda e vai pro celular. É só quando eu acordar e for fazer um vídeo de arroz comigo, aí ela me dá o celular dela e eu gravo, mas tipo, ficar rolando tela ou essas coisas eu não posso. Aí, quando eu entro no carro para ir para a escola, eu posso ver as minhas mensagens, essas coisas. Na escola não pode usar, né? Quando eu volto da escola, eu como, estudo, faço os meus deveres, tenho aula de inglês, etc. E aí eu posso descansar e ver um pouco de telefone. Aí tem os dias que eu gravo os vídeos, e aí de tarde eu também posso ficar no telefone, assim, mas se eu ficar muito tempo, aí também tem um tempo, né? Hora pra eu ficar. A criança, ela tem que ser monitorada por nós o tempo todo. Então não tem essa de que, mas eu tô tirando a privacidade dele. Não. Existe uma coisa que a gente pode fazer que é o seguinte, que é o que eu tenho com ela. O mesmo aplicativo que eu tenho no meu telefone, eu tenho no telefone dela. Então, eu vejo tudo que ela faz. Eles agora, os jovens, estão com mania de usar o Snapchat, que é um aplicativo de conversa, eles podem mandar fotos, tá? Eu tenho a senha do Snapchat dela e ela sabe, eu vejo tudo, eu monitoro todas as mensagens, eu sei com quem ela tá falando, eu sei com quem ela conversa. Então, assim, o conselho que eu dou para esses pais é que monitorem e façam isso, porque você tem que saber o que seu filho está fazendo, não é invasão de privacidade, eles são crianças, adolescentes, e eu acho que a gente tem que controlar. Se a gente fizer isso, a gente já está dando um passo muito grande. Eu tenho feedback de mães que já descobriram coisas, que já salvaram algumas crianças de alguns golpes. Então, isso é muito importante, fazer esse controle. Eu acho que é o mais importante para quem tem os filhos nessa geração e que não tem por onde fugir, porque as redes estão aí, os jogos, tudo, mas que possam ser usados com controle. Toda pessoa de sucesso teve o quê? Teve uma mãe chata. O que é a mãe chata, né? A mãe chata é assim, é a mãe que cobrou, que se importou, que deu regra, que deu limite, que olhou, escuta, escovou o dente, se comportou bem, essa roupa é adequada, pede desculpa, fala com licença. Uma mãe chata, um pai chato é uma maravilha. Agora, quem quer hoje ser o pai chato, a mãe chata? Você entende? Porque ser o pai legal, que dá o tablet, ser a mãe que tô aqui, rede social tá bom, vai filha, todo mundo faz, isso é fácil. Mas é como eu falo, pais e mães legais demais criam filhos chatos. Pais e mães chatos criam filhos legais. Pode reparar, olha tuas amigas, as que estão voando na vida, estão indo bem, são as que têm mãe e pai chato. Pode reparar, é pai que cobra, quer saber horário, se importa, se interessa, senta na mesa, mastiga de boca fechada. Esses cuidados parentais estão se tornando cada vez mais raros, porque dá trabalho,
Só que o que muitas vezes se esquece é que se dá trabalho fazer, vai dar mais trabalho não fazer. Essa é a conta que as pessoas não fazem.